Rio de Janeiro, meados dos anos 90. A cidade, com sua beleza e caos, seguia seu ritmo lá fora. Dentro do pequeno apartamento, Bianca sentia o peso do silêncio. Haviam-se passado quase 5 anos desde que a vida lhe arrancara Rafael, o marido, pai de Marcos, num acidente súbito voltando do trabalho. 5 anos tentando juntar os cacos de uma vida desfeita, assumindo os papéis de pai e mãe para o filho, navegando sozinha pelos desafios. Aos 30 anos, com a beleza de seus cabelos ruivos e olhos verdes que contrastavam com o cansaço visível, Bianca era a personificação da mulher guerreira. Ela é professora, passa o dia inteiro em salas de aula, dedicando sua energia a alunos que, ironicamente, recebiam mais de sua atenção do que ela conseguia dar a si mesma. À noite, após Marcos, seu menino de 9 anos com os mesmos olhos verdes da mãe e uma energia incansável, finalmente ceder ao sono, a armadura caía. Sozinha na sala, a TV ligada baixa em algum programa da época, a solidão era quase tangível. Pegava a foto antiga. Rafael, um jovem carioca de 25 anos na época, muito sorridente e feliz, ao lado dela e de um Marcos pequeno, de 4 anos, sem a menor lembrança do pai na memória. O hiato na mente de Marcos, a ausência física de Rafael, eram vazios que a sobrecarga do dia a dia não preenchiam. Longe da família no interior, Bianca se sentia isolada. Forte, sim, mas com a alma cansada e um anseio silencioso por um parceiro. Alguém para compartilhar o riso de Marcos, os problemas do trabalho, o peso de existir. Um anseio que a tornava perigosamente vulnerável. A memória, às vezes, é o refúgio onde encontramos a força que pensávamos ter perdido. Para Bianca, esses refúgios eram os flashes da vida antes do silêncio. Voltar no tempo para o Rio de Janeiro de 5 anos atrás, quando Marcos, aos 4 anos, era pura energia e sorrisos banguelas. E Rafael, Rafael. Ele era a âncora, o riso fácil, o parceiro que fazia tudo parecer leve. Momentos simples se tornam tesouros na memória. Um piquenique improvisado na lagoa, com Marcos correndo atrás dos patos, Rafael e Bianca rindo de mãos dadas. Um fim de tarde em casa, ele a ajudando na cozinha enquanto Marcos desenhava no chão. O som das risadas deles ecoando pelo apartamento. Um beijo roubado no corredor, a certeza de um futuro longo e feliz pela frente. Não eram grandes feitos, mas a base sólida de uma família construída no amor e na cumplicidade. Uma felicidade tão plena que parecia inabalável. Uma base que seria destruída em um instante. A base sólida. A família construída no amor. Tudo desmoronou em um instante cruel. Uma ligação no meio da noite. Palavras que soavam distantes, irreais. Um carro, chuva, a volta do trabalho. A rotina quebrada pela fatalidade. A voz do outro lado da linha, cheia de pesar oficial, confirmava o impensável. Rafael não voltaria para casa. A notícia atingiu Bianca como um golpe físico, arrancando-lhe o ar, a capacidade de raciocinar. O mundo ficou turvo, abafado. A felicidade tão presente momentos antes na memória virou um fantasma doloroso. A vida de Bianca, de Marcos, mudou para sempre. A partir daquele momento, tudo seria antes do acidente e depois do acidente. 5 anos depois do instante que mudou tudo, o sol nascia novamente sobre o Rio de Janeiro. Mas o luto, embora abrandado, deixara cicatrizes. Bianca, aos 30 anos, não podia mais se dar ao luxo de desmoronar. Havia um filho para cuidar, contas para pagar, uma vida para reconstruir, mesmo que sozinha. O despertador tocava implacável.
Vemos a correria matinal. Ela se levantando cansada, preparando o café preto forte que a ajudava a começar o dia, ajeitando o uniforme de professora. Marcos, agora com 9 anos, o cabelo levemente ruivo como o dela, o brilho nos olhos verdes idêntico aos da mãe, já demonstrava a energia típica de um menino. Mãe, cadê meu caderno de matemática? Já arrumou minha lancheira? Perguntas que exigiam atenção imediata. Entre um beijo apressado na testa e o barulho da porta fechando ao saírem para a escola e para o trabalho, Bianca sentia a sobrecarga. Era uma batalha diária para manter a rotina, o sustento, para ser a rocha que Marcos precisava, enquanto por dentro ainda existia a menina que perdera seu porto seguro. Longe da rede de apoio da família no interior, cada desafio era enfrentado por ela sozinha. Buscando um momento de lazer e um presente especial para Marcos, que nutria uma fascinação pelos mistérios do universo, Bianca o levou a uma livraria charmosa em um shopping do Rio nos anos 90. Entre as prateleiras cheias de livros empoeirados e novidades coloridas, Marcos corria pelos corredores da seção infantil, os olhos verdes brilhando de curiosidade, especialmente na área de ciência e astronomia. Em sua empolgação, esbarrou em uma pilha de livros sobre astronomia, fazendo-os despencar no chão com um baque. Marcos! Bianca repreendeu suavemente, já se abaixando para ajudar. Mas, como que saído de um roteiro perfeito, um homem alto de sorriso fácil e porte atlético já estava ali, agachado ao lado do menino, recolhendo os livros com uma gentileza impecável. Era Fernando. Tudo bem, campeão, acontece. Ele disse para Marcos. Ao se levantar, seus olhos encontraram os de Bianca. O sorriso se alargou, cheio de um charme que a deixou momentaneamente sem graça. Espero que não tenha quebrado nada. Ele comentou. A conversa começou ali, sobre livros, sobre a paixão de Marcos por astronomia. Fernando se revelou um conversador brilhante, com um conhecimento surpreendente sobre o assunto, falando de estrelas, planetas e galáxias de forma cativante, prendendo a atenção de Marcos e, involuntariamente, a de Bianca também. Ele fez perguntas sobre o que Marcos gostava de aprender. Validou o interesse do menino com entusiasmo. Para Bianca, que há anos não tinha uma conversa tão fluida e interessante, Fernando parecia um sopro de ar fresco. Atraente, inteligente, gentil com seu filho, parecia bom demais para ser verdade. E para seu perigo, ela começou a acreditar que fosse. O que começou com um incidente aparentemente casual na livraria se transformou em um furacão de atenção e carinho. Fernando mergulhou na vida de Bianca e Marcos com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Eram flores entregues sem motivo aparente, mensagens de bom dia e boa noite personalizadas, convites para jantares em restaurantes charmosos, onde ele se mostrava um cavalheiro impecável. Mas o mais impressionante era a forma como ele conquistava Marcos. Jogos no parque, ajuda com a lição de casa, conversas profundas sobre astronomia, presentes que mostravam que ele realmente o ouvia. Fernando parecia o pai que Marcos não lembrava ter tido, o parceiro que Bianca havia perdido. Ele validava cada sentimento dela, elogiava suas qualidades de mãe e mulher, dizia que ela era a pessoa mais incrível que ele já conhecera. Parecia que ele entendia tudo o que ela precisava, preenchia todos os vazios. Amigos e colegas comentavam: "Nossa, Bianca, que sorte a sua, ele é perfeito." Ela própria começava a acreditar. Em poucas semanas, parecia que se conheciam há anos, que se amavam desde sempre. Era a fase do encantamento total, do amor que prometia ser a cura para todas as dores do passado. Um encantamento orquestrado com precisão cirúrgica. Em meio ao turbilhão de amor que Fernando havia criado, Bianca sentia que sua vida, antes cinzenta, ganhava cores vibrantes novamente. Ele era tudo o que ela sonhava, e mais um pouco. E foi em um cenário que parecia tirado de filme, sob as luzes românticas do Rio de Janeiro dos anos 90,
que Fernando deu o próximo passo, com a mesma intensidade avassaladora de sempre. Um jantar especial, uma surpresa orquestrada com perfeição. Com a voz embargada por uma emoção aparentemente genuína, ele a olhou nos olhos, segurando suas mãos. Bianca, eu não quero perder mais um segundo da minha vida sem você e sem o Marcos. Parece que nos conhecemos desde sempre, que somos destinados. Vamos construir a família que você e o Marcos merecem. Casa comigo? Para Bianca, carente de estabilidade, seduzida pela perfeição daquela nova chance, sentindo o amor que ele demonstrava por Marcos, a resposta era inevitável. As lágrimas vieram aos seus olhos, mas eram de felicidade e alívio. Ela disse sim. O destino, que ela pensou ter lhe roubado tudo, parecia agora lhe entregar o conto de fadas que ela tanto desejava. A nova vida começou. Um novo lar, ou o apartamento de Bianca redecorado, com a presença constante de Fernando. A princípio, tudo parecia o conto de fadas prometido. Fernando era o marido e o padrasto atencioso, a casa organizada, a vida de Bianca parecia mais fácil. Marcos parecia mais feliz, encantado com a figura paterna que aparecera em sua vida. Mas na convivência diária, os pequenos sinais começaram a surgir, sutis como rachaduras na parede. Um comentário depreciativo, disfarçado de brincadeira, sobre uma amiga de Bianca. Um elogio a ela que criticava indiretamente o que ela fazia antes. É melhor você não ir a essa festa com suas amigas, querida. É inadequado para uma mulher casada. Fique comigo em casa. É mais seguro e aconchegante. Ou ele resolvia problemas financeiros dela de forma que ela perdia a autonomia sobre o próprio dinheiro, justificando como "estou cuidando de você". Ou ainda, uma irritação rápida e controlada com Marcos por um pequeno deslize, seguida de um sorriso forçado e um afago excessivo. Eram flashes, momentos rápidos onde o olhar dele se tornava frio, onde a voz perdia o calor antes de a máscara de marido perfeito ser recolocada. Coisas que ela não conseguia apontar exatamente, mas que deixavam um gosto estranho na boca. A perfeição de Fernando tinha uma fundação complexa, especialmente quando se tratava de suas finanças. Ele era um empresário bem-sucedido no mercado financeiro, falava de investimentos e aplicações com uma segurança impressionante e garantia a Bianca que eles estavam muito bem. Mas um dia, Bianca se deparou com algo que não se encaixava. Ela viu um extrato bancário que mostrava uma inconsistência clara, um número ou uma transação que não fazia sentido com o que ele dizia. Uma pulga atrás da orelha. Ela decidiu perguntar com cautela. A reação de Fernando foi instantânea e magistral. Não houve fúria inicial no olhar, apenas uma calma fria e um sorriso tranquilo. Isso, querida. Ah, você viu esse número? É apenas um resultado de uma aplicação financeira. Complexa. Coisa de números que talvez não façam sentido para você. Eu já te expliquei isso antes, não se lembra? E com uma lábia impecável, ele distorceu a realidade. Apresentou uma explicação mirabolante e convincente que a deixou confusa. Ele sorria, confiante, o marido perfeito no controle. Mas no fundo dos olhos dele, por um breve instante, ela viu um brilho frio, impenetrável. E na sua própria mente, uma batalha começou. A inconsistência que ela vira no extrato, a explicação rebuscada sobre a aplicação, as palavras que a faziam duvidar de sua própria memória e sanidade. Você deve estar confusa. As palavras ecoavam na mente de Bianca, lutando contra a imagem clara que ela tinha visto no extrato. Era uma batalha perigosa. A intuição gritava perigo, mas a voz suave e confiante dele tentava minar sua própria sanidade. Algo fundamentalmente errado estava acontecendo.
O príncipe encantado, o marido perfeito, ele estava mentindo. E o que mais ele estaria escondendo? A semente da dúvida germinou, gélida e aterrorizante. O conto de fadas estava prestes a virar pesadelo. Bianca viu a mentira, sentiu a manipulação. Mas o que mais o marido perfeito está escondendo? A dúvida se transformou em medo. O que ela fará agora que a máscara começou a rachar? E o quão perigoso Fernando realmente é? Não perca a escalada do suspense no próximo capítulo de A Fuga Desesperada de uma Mãe. Bianca está prestes a descobrir a verdade. A que preço? Prepare-se para o capítulo 2. Inscreva-se no Trama Novelas e ative o sininho. Se este capítulo te deixou inquieto, inquieta, deixe seu like e compartilhe esta história de alerta. Até o próximo capítulo, se você ousar descobrir a verdade. Trama Novelas.